parte que eu mais gosto de pintar é a parte do nariz e olhos, assim. Então, o dela tem um rosto muito expressivo, né? Eu acho que é o que chama bastante atenção quando a gente foi filmar a Sandra, que é a filha dele. Dá pra ver bem os traços dela nele, porque eles têm essa parte aqui muito, muito parecida, assim. Talvez um pouco do sorriso também. Então, me chamou muita atenção quando eu comecei a desenhar ele, essa parte do sorriso, e agora pintando. Parece que vai dar um acabamento bem legal. Ele conseguiu lá um violão velhinho, com um vizinho, nem mais ou menos assim, acho que foi. E ele aprendeu, ouvindo no rádio, né? Ele aprendeu sozinho, ninguém ensinou, né? Ele aprendeu a tocar violão sozinho. A questão, assim, meu pai sempre trabalhou muito, né? Meu pai sempre teve 2 empregos. Meu pai foi bancário por muitos anos. Ele trabalhou no antigo Unibanco por, acho que uns 20, 25 anos. Ele era gerente do Unibanco. Depois mudou para Itaú, mas eu tenho conta até hoje lá, por causa dele. Ele que... A Wanda tem que atingir a meta, vamos arrumar uns amigos para abrir conta. E daí por a parte da música, assim, também que ocupava muito tempo dele, né? Durante a semana, geralmente à noite, daí tinha ensaios. Final de semana daí ele viajava muito, assim, a trabalho, né? Pra tocar nos bailes, né? E durante a semana ele tinha ocupação do banco, assim, durante o dia. Dela eu conheci ele nos Magníficos. Quando eu fiz aquela música, uma música do festival, que chamava-se Menina dos Cabelos Longos, ele fez o arranjo dela, na guitarra, e dali em diante a gente não perdeu mais contato. É muito legal, ele é bem caricato, assim, né? Dá pra ver de longe que ele. Até quando eu tava fazendo os riscos, o pessoal já se lembrou, já associou uma coisa com a outra. Então acho que essa é uma das partes mais legais de a gente desenhar, assim, quando tu vê que o personagem tá se formando. O meu tio Valdir era o Dilo e ele era o Delo. Isso é de infância, daí o Dilo e o Delo, porque eles daí quando começaram a tocar violão e daí fizeram tipo uma dupla, né, Dilo e Delo. Então era uma coisa de infância mesmo, Dilo e Delo. Mas a gente em casa, assim, sempre teve muito contato, assim, desde pequeno, assim. O pai sempre tocava muito violão em casa, cantava. Amigos dele sempre, assim, vinham muito na nossa casa para tocar violão com ele e cantar, né? Principalmente a parte do Orilon. Ele e o meu pai eram bem amigos, assim. O Orilon era um grande amigo do meu pai. Já se conheciam bem, assim. Eu escutava o meu pai, assim, dizia, assim, que os dois eram amigos de novos, assim, ligados à música e coisa assim, né? E os dois acabaram levando isso para a vida toda, assim. O meu pai era pouco presente daí, nessa época porque eles tinham tudo muito intenso, né? Então, como meu pai ele trabalhava de forma regular em um banco, cumpria horário durante a semana, eles tinham muitos ensaios da banda, né? E ele vivia sempre muito em função, assim, da música, né? E como é que eu vou te dizer? Mas isso, de certa forma, nunca afetou a nossa forma de viver como família. Alguma coisa assim eu acabei acompanhando. Esses ensaios, quando a gente era pequeno, às vezes o pai ou a mãe levavam junto para ver, assim, né? Cheguei a acompanhar alguma coisa de ensaios, assim. Eu lembro uma época que eles ensaiavam lá em cima, no final da rua Lages, lá em cima num galpão. Lá eles chegaram a ensaiar por um tempo. Eu cheguei algumas vezes lá em cima a ver ensaios deles. Eu tinha algumas músicas e o Delo foi conversar comigo. Salvando, o Missão vai gravar um disco e a gente queria algumas músicas tuas, a gente quer fazer um disco inédito. E fui tão feliz que o título do disco é uma das minhas músicas, né? As Nossas Emoções. Um olhar deu início e um romance se formou, um beijo. O meu pai sempre foi aquele paizão, né? O pai sempre a família perto dele, os filhos eram tudo para eles. Depois vieram a parte dos netos também, né? A minha irmã quando meu pai faleceu, a minha irmã tinha 3 filhos, meu irmão tinha um filho. Hoje eu tenho um filho também, meu pai não chega a conhecer meu filho. Mas o meu pai sempre foi um paizão, assim. Para os filhos ele fazia de tudo, assim, pelos filhos.
Tem muitas coisas da minha vida hoje, né? Apesar de tantos anos terem passado, que elas ficam assim, eu digo em off, né? Porque só com ele que eu ia compartilhar. Não existe mais ninguém para compartilhar aquelas coisas, só com ele, né? Só com ele. Então eu lembro sempre ele me falando assim, né? Porque eu sempre fui muito expansiva, né? Hoje eu sou mais gente, né? Eu não era. Daí ele sempre falava assim: filha, controla as tuas emoções, né? E isso é muito vivo para mim ainda, sempre vem. Então quando eu tô numa situação muito difícil, eu lembro: filha, controla as tuas emoções, né? Mas o tempo é traiçoeiro, faz as coisas e a destrói, dá um sonho à fantasia e de repente nos corrói. O que um dia foi verdade, hoje é só recordação. Nossos sonhos, nossas vidas, hoje é só desilusão. Bom compositor. Tem uma música no disco Missão Musical que é A Menina Feia. É a que eu mais escuto. É muito linda aquela música, porque eu escuto a voz dele. De menina feia todos chamam, aquela que meu coração adora. Ouçam, pois agora. E meu pai, ele foi, né? Um ser humano incrível, um pai, um avô, né? Maravilhoso. Não só de música, mas de pessoa, de ser humano. O meu pai era uma pessoa, coração muito grande, assim, muito bom. Eu tenho uma das lembranças que eu tenho, assim, do meu pai. Eu devia ter, eu acho, uns 15 para 16 anos. A gente morava ali no bairro Buda e passou uma família, uma senhora com 2 ou 3 crianças, assim, pedindo ajuda. E o meu pai daí... O meu pai pediu para minha mãe fazer um prato de comida para cada um deles. E eles entraram, meu pai chamou a família para dentro do cercado da nossa casa e se alimentaram, né? Mataram a fome. Esse era o meu pai, esse era de querer ajudar todo mundo, assim, uma pessoa boa de coração, né? Não só na parte da música, assim, ele deixou esse legado na música, mas, como eu disse, ele deixou um legado de ser humano, assim, né? Por isso que eu digo, assim, o que o meu pai foi, né? Como ser humano na vida, eu procuro ser também. Muita gente conhecia ele só assim como na parte artística, mas não conhecia de repente esse lado do ser humano, né? O ser humano, ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. E tem as lembranças até hoje, né?